Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Neste vídeo aqui eu vou contar para vocês e vou também orientar um caso que infelizmente tem se repetido muito. Ela diz o seguinte: meu filho foi preso acusado de praticar assaltos junto com outra pessoa utilizando motocicleta. Ficou preso 8 meses e depois foi absolvido por falta de provas. Vamos lá. Primeira questão aí, tá? Seria necessário ter informado para mim as condições e a forma como essa acusação pairou sobre seu filho, né? A polícia não sai por aí, olha, o doutor Pereira ali assaltou lá e a polícia vai lá, me prende, não é assim. Tem que ter os indícios mínimos aí para decretar, por exemplo, uma prisão preventiva, tá? Então, reconhecimento por foto. Apesar da justiça agora estar rejeitando esse tipo de prova como acusação única, ela é válida. Se a pessoa diz, olha, foi esse aqui, a polícia, o Estado tem obrigação de tomar as providências necessárias para elucidar aquele crime. Especificamente nesse caso, nós temos uma prisão que perdurou por um longo período, e aí muita gente vai dizer, olha doutor, longo período, poxa, ficou preso 3 meses, ficou preso 4 meses, ficou 5 meses, ficou 6 meses, eu não quero ficar preso nem um segundo. A verdade é essa. Se você é correto, se você tem honra, se você tem moral, se você é trabalhador, tá? Você não vai querer ficar preso sob nenhuma hipótese, quiçá uma acusação indevida. Não estou dizendo que seja o caso do seu filho, que ele tenha sido acusado indevidamente. Mas prosseguindo, tá? A minha área não é a área penal. Esse vídeo aqui, eu vou fazer aqui um apanhado de hipóteses apenas para dar um suporte à senhora. Na área penal, no direito criminal, penal, o seu filho foi absolvido, ponto. Tá? Agora, ele foi absolvido por falta de provas, tá? Tem 2 tipos de absolvições. Isso eu aprendi no banco da faculdade, tenho o maior orgulho disso, né? Quando a faculdade é boa, ela te prepara e 30, 40 anos depois você ainda lembra daquelas aulas. Por quê? A absolvição por falta de provas é aquela em que o Estado não consegue comprovar que aquela pessoa cometeu um crime. Esse é o primeiro passo, tá? Existem casos em que, por exemplo, a pessoa pratica um assalto, foge e chega na delegacia, o policial faz o retrato falado, eles pegam o livro e a pessoa reconhece lá na foto alguém. Esse alguém é preso. Pode ser até o roubador, a pessoa que praticou o crime, mas essa pessoa é presa. Quando chega na justiça, a polícia não trabalhou muito bem esse inquérito. Não buscou câmeras lá para confirmar a autoria, não tomou depoimentos, não apresentou testemunhas no inquérito. Diz o seguinte, olha, foi feito um retrato falado e do retrato falado foi reconhecido no livro, ele foi absolvido por falta de provas. Por quê? Porque o inquérito não trabalhou prova suficiente, se deteve na identificação por foto, por exemplo. E tem também aquela absolvição que
nega a autoria do crime àquele indivíduo. Vou explicar isso, estou falando num termo bem simples aqui para que todos possam entender. Te acusam de um crime, tá? E aí você está preso. E a polícia continua fazendo buscas para identificar demais provas. Nessa busca aí, a polícia, tá, descobre que a pessoa que praticou o crime era muito parecida com você, mas não era você. A polícia vai lá e prende. Uma questão que muita gente não entende é que é o seguinte: depois de apresentada, tá, as provas ao juiz, que o réu é denunciado, o juiz não vai simplesmente, não foi ele, solta e acabou. Não vai. Ele vai até a sentença. E aí o que acontece? Ao sentenciar, o juiz vai fundamentar. Fulano de tal foi preso na data tal, acusado do roubo. No curso das investigações que prosseguiram, os policiais descobriram a autoria verdadeira imputada a fulano de tal, que na delegacia foi reconhecido por 300 testemunhas, tá? O veículo utilizado no roubo ou a moto foi recuperada, era de propriedade dele e ele confessou o crime, disse que está arrependido. Pronto. Foi absolvido porque ele era inocente e não porque a polícia não conseguiu comprovar. Por que eu estou falando isso? Nós já estamos chegando ao final do vídeo, tá, gente? Porque é o seguinte: se a pessoa, na segunda situação, ela ficou presa durante um longo período, né? Mesmo que seja 8, 9, 10 meses, e foi descoberto que aquela prisão, aquela acusação foi um erro do judiciário, então eu, Claucimir, entendo que o Estado tem que indenizar o sofrimento, a dor dessa prisão por um longo período de uma pessoa que, por exemplo, é trabalhador, tem como comprovar que é trabalhador e etc. Eu mesmo, há muitos anos, fui procurado por uma pessoa, mesmo sem ser criminalista, dizendo o seguinte: o que acontece com uma pessoa que é presa com uma porçãozinha de droga? E aí eu expliquei o que acontecia. Essa pessoa, depois de uns 2 meses, me procurou e falou: poxa, olha, sabe aquele caso lá que eu te perguntei? Falei: sei, era eu. Eu falei: mas fulano você usa? Eu não sabia. Eu uso. Era eu. E a audiência será no dia tal. Você pode ir comigo? Eu totalmente perdido. O processo era físico, era de papel. Falei: mas está muito em cima. E rapaz, e aí eu cheio de prazo, cheio de coisa para fazer. Eu falei: mas eu vou lá contigo. Eu fui. E eu disse para essa pessoa o seguinte: leva todas as suas carteiras de trabalho, leva seus contra-cheques, tá? Ah, mas para quê? Leva. E aí levou. E na audiência, o juiz se dirigiu a mim e falou: doutor, o seu cliente está aqui como testemunha do juízo. O senhor conhece a trajetória dos fatos? Eu falei: não, excelência, ele me chamou muito em cima, não deu tempo de ver. Ele falou: então eu vou lhe falar. O meu cliente estava fora da audiência. O que aconteceu foi que o seu cliente foi lá no local X comprar entorpecente e comprou desse cidadão que está aí, que é o réu do processo, e ele foi preso, conduzido para a delegacia. Ele está aqui como testemunha do juiz. Eu falei: muito bem, excelência. Fiquei mais tranquilo. Saí e falei para o meu cliente. Falei: olha, você não é o réu, você foi chamado aqui como testemunha,
mas você é testemunha do juízo contra o traficante que estava te vendendo. Ih, mas eu não quero e tal, não tem como querer. Tem câmera aqui, eu estou falando contigo, se você sair do prédio, antes de chegar lá na portaria, isso é lá no 8º andar, você já está preso, tá? Você tem que depor e fala a verdade, fala que você foi comprar e tal, e assim foi feito. Meu cliente entrou e foi qualificado, aquela história de sempre e tal, e o juiz começou a fazer pergunta a ele. Aí perguntou, o senhor conhece esse cidadão aí? Eu conheço. Conhece da onde? Do lugar tal. E o que aconteceu lá, que no dia você foi conduzido para a delegacia? Aconteceu isso. Aí o réu falou, excelência, eu posso me manifestar? Não, agora não. Excelência, por favor, eu estou sem... A Defensoria Pública me deixou sozinho. O réu era muito esperto, tá? Ele sabia dos direitos dele e realmente a Defensoria Pública demorou a chegar. E ele falou, na verdade, excelência, os policiais entenderam errado, olha a maldade do ser humano. Eu não estava vendendo para ele, eu estava comprando dele, eu também sou viciado. Ele pensou rapidamente em uma saída para a vida dele, e essa saída aí demandava jogar o meu cliente no fogo, e ele jogou. Só que ele não contava, né, com Deus, porque eu mandei o meu cliente levar, lembra que eu falei lá atrás? Contra-cheques, e levou um patamaço de papel, e aí eu pedi a palavra, o juiz concedeu, e eu falei assim, excelência, o meu cliente é funcionário da empresa X. Essa empresa é uma das maiores multinacionais que tem no Brasil até hoje e no mundo. E eu trouxe aqui, por prevenção, as carteiras de trabalho devidamente assinadas. Naquele tempo a carteira era física, e trouxe também 50 contra-cheques aí para comprovar que é impossível eles ser traficante e se dedicar a uma atividade ilícita durante 12 horas no dia. O juiz pegou aquilo tudo, olhou, tá? Acho que ele ficou com alguns contra-cheques, devolveu as carteiras, que eu apresentei cópia, e me falou o seguinte, doutor, pode ficar tranquilo, o fulano já tem passagem, tá? Condenação por tráfico de droga, e aí estava chegando a defensora, e agora ele já tem a defesa aqui. Eu entendi perfeitamente o que, claro, o juiz, né, com a altivez, com a classe, né, com a educação, ele quis dizer o seguinte, eu entendi perfeitamente, ele se valeu da ausência da defesa dele para se pronunciar, e aí ele transferiu para o seu cliente. Ouviu o depoimento, meu cliente reafirmou que tinha comprado a droga dessa pessoa e foi liberado, né? Mas, de todo, você vê, se é em uma delegacia de polícia, o meu cliente e o outro ficariam presos. E caberia a eles, na justiça, comprovar a inocência. Quando a pessoa é presa, tá? E ela é absolvida porque é inocente da prática delituosa que foi apontada na denúncia, eu entendo que cabe sim uma ação reparatória por dano moral, né? Se a pessoa ficou presa e deixou de trabalhar, a reparação pelos lucros cessantes contra o Estado. O Estado terá que fazer a reparação pelo erro, né? Não é que o Estado, é pelos representantes do Estado, os policiais, né? O promotor de justiça, e nessa condição aí, assim como o Estado tem o dever de persecução penal, ele também tem que indenizar aqueles que são vítimas de falhas. Então, no caso do teu filho, especificamente aí me referindo à pessoa que fez o questionamento,
eu não vejo essa possibilidade de reparação de dano, porque ele não foi absolvido porque ele era inocente. Ele foi absolvido por falta de provas, ou seja, a justiça, né, a polícia não amealhou as provas necessárias de que ele cometeu. Não estou dizendo que ele cometeu e também não estou dizendo que ele não cometeu o crime. Mas assim como nas cadeias, tá, existem inúmeros casos de pessoas condenadas indevidamente, também há casos em que as pessoas praticam o delito e aquilo ali não é bem trabalhado na fase de investigação e essa pessoa acaba sendo absolvida. Gostou? Curte, compartilha.